Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você e para a Nadédia, para o nosso ouvinte, também para quem nos assiste nesse dia de aniversário da CBN. Parabéns. Boa tarde, Vera. Parabéns para todos nós, Vera. Um dia super especial. E é um dia que eu estava até comentando aqui na abertura do CBN Brasil, que a gente está fazendo o que a gente mais faz por aqui, que é trazer notícia, mas muita notícia, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão dessas intoxicações por metanol que têm surgido, começaram aqui em São Paulo, tem casos suspeitos aqui em São Paulo e agora já começam a surgir casos suspeitos também em outro estado, em outros estados. É o caso do estado de Pernambuco. E como se não bastasse, né, Vera, a gravidade da situação em si, agora a gente começa a perceber também que tem ali algumas rusgas, algumas diferenças em relação às condutas de investigação que estão sendo adotadas pela Polícia de São Paulo e pela Polícia Federal. Pois é, Cássia, é comum que quando há casos assim rumorosos e que extrapolam fronteiras e nos quais há indícios de participação do crime organizado, a Polícia Federal entre na investigação. Mas também tem sido bastante frequente que isso provoque algum tipo de desconfiança, de ciúme ou de medo de perda de protagonismo por conta das polícias locais, por parte das polícias locais. Isso aconteceu mais remotamente no caso Marielle Franco, de uma maneira muito clara ali. Houve no início muita objeção por parte da Polícia do Rio de Janeiro, do Ministério Público do Rio de Janeiro, de que a Polícia Federal entrasse no crime, que o crime fosse federalizado de alguma maneira. Naquele momento também não havia interesse do governo Bolsonaro de colocar a PF no caso, e depois, quando mudou o governo, a PF entrou nas investigações e ajudou a elucidar o crime. Aqui em São Paulo, em relação à Polícia Federal, frequentemente tem havido ali algum tipo de divergência de enfoque. Isso tem sido comum nos últimos meses, em relação a investigações envolvendo o PCC. Quando houve o assassinato do informante do PCC lá no aeroporto de Guarulhos, um caso ali muito cinematográfico, isso, muito Vinícius grave, Gritzbach, né? Porque foi um desafio claro às autoridades. Logo de cara, a polícia ficou muito fechada em copas, negando a necessidade de entrada da Polícia Federal na investigação, dizendo que daria conta e que tinha plenas condições de elucidar o caso sozinha. Mais recentemente, no assassinato na Praia Grande do ex-delegado-geral da Polícia Civil, Rui Ferraz, também aconteceu algo semelhante. E agora, quando a PF já anunciou de cara que abriria um inquérito, até por possibilidade disso envolver uma outra investigação que já corre, que tem uma colaboração que é a carbono oculto, né? Existe uma hipótese ainda não comprovada de que o metanol que está aparecendo agora em bebidas tenha sido desviado para destilarias clandestinas por parte daqueles que tinham importado isso ilegalmente para adicionar também de forma ilegal em combustíveis. A PF já entrou logo de cara. E aí eu senti, todo mundo sentiu por parte da polícia também uma reação negativa, no sentido primeiro de negar logo de cara qualquer possibilidade de envolvimento de facções criminosas, o que foi um pouco estranho, porque nem se tinha começado a investigar. E, de novo, a reafirmação desse discurso: nós temos plena capacidade de investigar, mas se a polícia quiser, ela pode auxiliar a Polícia Federal. Então, ali parece sempre uma tentativa de se delimitar e demarcar um território. E a justificativa final para isso é sempre aquela, né? É a disputa política, uma disputa de narrativa por condução de segurança pública. Isso está muito forte no Brasil hoje.
diante da cobrança que existe por parte da população diante desse tema e do fato de que o governo federal tem sido cobrado a ser mais presente na segurança, e a óbvia razão de que o governador de São Paulo, embora esteja numa campanha aí muito firme para negar que seja candidato à presidência, vai continuar a ser visto como uma alternativa para a candidatura à presidência até que se defina quem vai ser o candidato. Então, esse contraponto entre o governo federal e o governo de São Paulo vai continuar sendo feito em todas as áreas e muito fortemente na área da segurança, porque o Estado é o maior do país, porque tem a maior polícia do país, porque a origem dessa organização criminosa é São Paulo, e essa operação mais recente mostrou muitos tentáculos ainda muito firmes em São Paulo, e porque o governo federal está tentando, sim, ainda sem sucesso, entrar mais fortemente nesse tema. Então, essas cotoveladas, nesse caso, são bem leves, ninguém está se digladiando publicamente, não está tendo nenhum tipo de provocação, nem nada. É mais uma divergência de condução. Mas isso vai ser mais frequente daqui até a eleição, por conta desse contexto político. Num momento de necessidade de integração, né? O que a população quer ver diante de uma crise como essa é uma frente unida para resolver o problema. Pois é, deveria ser óbvio e deveria ser até automático que os esforços fossem integrados na DED. E deveria haver protocolos claros de qual é a atuação de cada um desses braços diante de algo muito assustador, que põe em risco a saúde pública, que a gente não sabe ainda a origem, que pode estar muito mais disseminado do que esses primeiros casos mostram, e que, portanto, toda ajuda deveria ser bem-vinda, né? Parece que a primeira preocupação é delimitar território e marcar, não, aqui é nosso, aqui a gente investiga. Isso é uma coisa crônica no Brasil, sempre houve, tanto que até hoje a gente não tem integração de cadastros, integração de bancos de dados, de inteligências, mas está na hora de deixar de ser. Tem aí uma PEC da segurança que tenta atacar um pouco esse problema, tem a ideia de se mandar para o Congresso um projeto de lei antimáfia, que também deu um passo a mais nessa coordenação de esforços, mas a gente ainda engatinha nesse quesito, a verdade é essa. Uma pena. Vera Magalhães, muito obrigada. A gente volta a te ouvir logo mais no Ponto Final e amanhã você está de volta aqui conosco no CBN Brasil. Até! Até, um ótimo jornal para vocês e parabéns para a CBN. Parabéns para todas nós.